Bom, aproveitando o mês de maio, o mês das mães, como eu disse no início do programa, hoje o nosso bate-papo é com a doutora Adriana, médica psiquiatra, e a gente vai falar exatamente para as mamães, para as futuras mamães, que nós vamos falar sobre a saúde mental na gestação e no puerpério. É isso, doutora? Isso, muito obrigada. A gente é que agradece a sua participação. Então, eu queria aproveitar o agradecer, porque é um tema que eu sou apaixonada e eu acho que a gente precisa falar sobre. A gente precisa falar sobre saúde mental na gestação, no puerpério, que muita gente associa a um período de naturalmente muita felicidade, muito entusiasmo, e para muita gente não é assim. Então, e para deixar claro, o puerpério é o pós-parto, é isso? Pós-parto, né? Tem um período? Para ginecologia é 6, 8 semanas. Na saúde mental a gente considera o período crítico, o primeiro ano de vida do bebê. Quando vem aquela depressão pós-parto da mãe? A gente tem duas coisas que eu acho importante explicar. Tem aquele famoso baby blues, que é aquela tristeza, aquela estranheza em relação ao mundo, aquela sensibilidade que pode acontecer aí no 4º, 5º dia do pós-parto, que é considerada comum, normal. E o que diferencia realmente ela de uma depressão pós-parto é que a mãe na depressão ela começa a ter um sofrimento maior, não consegue cuidar do bebê, e essa pode vir desde os primeiros dias até meses após esse bebê nascer. A gente sabe que com 4, 5, 6 meses a mulher ainda pode abrir um quadro. E qualquer mulher, qualquer mãe pode ter essa situação? Qualquer uma. E assim, tipo, é um pouco difícil, não é difícil de acreditar, digamos assim. Dá pra explicar por que isso acontece? Porque as pessoas de fora, por exemplo, meu Deus, acabou de ganhar aquele bebê, seria um momento de super alegria, o bebê tá com saúde, tá tudo bem e a mãe não tá legal. Sim, ninguém tá a salvo. Temos algumas teorias. A primeira delas é a teoria da queda abrupta dos hormônios. Se a gente parar para pensar, quando a mulher tem o bebê, estrogênio, progesterona, que são hormônios que têm relação com o humor, despencam nesse puerpério. E então essa é a primeira hipótese. Uma outra que eu acho que é importante falar, que vem de antes até do puerpério. Na gestação, o cérebro da mulher muda. Ele passa por toda uma remodelação cerebral e aí durante essa remodelação ele fica muito mais vulnerável aos transtornos mentais. Então a mulher fica mais vulnerável, mais fragilizada, tem queda hormonal, tem uma mudança de papéis, né? A mulher ganha, principalmente no primeiro filho, ganha todo um papel de mãe, às vezes lidar com aquele recém-nascido, não saber o que fazer, privação de sono, que a gente sabe que é um grande problema. Então, a mudança do corpo. Mudanças corporais com certeza podem impactar. Então esse combo de fatores fazem as mulheres, algumas mais, outras menos, mas todo mundo pode ter. Então, dá pra falar qual tipo de mulher estaria mais propensa a desencadear esses problemas? Sim, a gente tem alguns fatores de risco. Eu acho que o primeiro deles é a mulher ter um quadro depressivo ou ansioso durante a gestação ou já engravidar com um quadro psiquiátrico antes. Então as mulheres que já têm um quadro têm uma chance maior. A gente sabe que mulheres que têm uma gravidez não planejada, não desejada, que lutam com essa ambivalência também estão mais predispostas. Mulheres que não têm rede de apoio, que engravidam sozinhas também estão mais propensas, e a gente sabe que fatores genéticos influem também. Se sua mãe, sua irmã, sua tia, aquela família que todo mundo fica mal depois na gestação e no pós-parto, a gente sabe que essas mulheres têm mais chance. Voltando nessa questão da depressão pós-parto, que tem tudo a ver com a saúde mental, né? Dá para se falar o período que isso dura e a pessoa consegue sair sozinha dessa situação ou ela precisa de um acompanhamento psiquiátrico? Então, quanto tempo dura varia muito. Aquele baby blues que eu comentei, a gente fala que tem que passar com 4 semanas. Se não passa, você já começa a ficar de olho que pode ser um quadro de depressão. E quais são as atitudes da mulher que está nessa situação?
Então, é mais uma coisa de uma sensibilidade, um estranhamento, então não tem às vezes um problema o baby blues. Agora, no quadro de depressão, coisas que chamam a atenção, não conseguir conectar com o bebê, deixar o autocuidado, não consegue tomar um banho, não consegue cuidar do bebê, não quer amamentar, muito indisposta, uma tristeza, uma raiva. Muitas mulheres ficam muito irritadas, muito raivosas, desconta em todo mundo, desconta no bebê e, óbvio, aquilo que chama mais atenção. Podem aparecer pensamentos de morte ou até pensamentos que a gente chama de intrusivos, de fazer alguma coisa com o bebê. Esse é o sinal de alarme que, assim, precisa procurar ajuda. E aí, respondendo a sua pergunta, tem gente que consegue sair desse quadro sozinha? Sim, do mesmo jeito que outros quadros depressivos, ansiosos. Mas a mulher que começa a perder muito a funcionalidade, essa sim dificilmente consegue sair sozinha ou sofre muito. E quem vai ajudar nesse caso são os familiares, as pessoas que estão ao redor, que estão percebendo o que está acontecendo. Isso, aí o importante é que as pessoas percebam e ajudem a procurar ajuda. Um psicólogo, psicóloga, psiquiatra, às vezes o pediatra pode começar a ajudar quando está ali naquelas consultas de rotina do pós-parto, o ginecologista quando volta ali naquela consulta de rotina. Bom, então assim, para a gente pensar na saúde mental da gestante após o parto, qual seria o critério que você poderia nos dar como conselho para essas mães ou futuras mamães que estejam nos assistindo para ter uma saúde mental um pouco melhor? Eu acho que a primeira coisa é se munir muito de informação. Eu acho que uma coisa que eu percebo nas minhas pacientes, um comum, eu não sabia que seria tão ruim, ou assim, estudar. Eu acho que isso ajuda muito. E eu acho que o outro critério, pensando em saúde mental, é não deixar a coisa chegar num muito grave. Hoje, a maioria das pessoas fala, eu tô grávida, eu não posso fazer tratamento. Pode e deve fazer tratamento. Eu acho que a principal coisa que eu sempre falo para as pessoas é: a gestante pode tomar remédio psiquiátrico, sim. A mulher que amamenta pode tomar remédio, sim. Então, assim, não ficar protelando, tipo, eu aguento pelo meu filho. É melhor uma mulher medicada e bem do que não tomar remédio. Sem dúvida, porque tudo isso depois vai refletir na vida do bebê e na dela também. Com certeza, com certeza. E um dado que eu gosto de falar para quando eu dou aula e até para algumas mães, que é alarmante, que a primeira causa de morte materna, ou seja, morte no primeiro ano do bebê em países desenvolvidos, é suicídio. A gente perde mulheres por negligência à saúde mental nesse período. A mulher fica reclusa dentro de casa com o bebê, ela não pede ajuda, tem vergonha de pedir ajuda. Como que eu posso estar me sentindo tão mal num momento tão especial da minha vida? É o que eu falei. Então, a gente perde esses casos. Então, ninguém entra nessa situação porque quer. Ninguém entra porque quer, mas pode ter vergonha de pedir ajuda. Então, o importante, o que a família pode fazer? Oferecer ajuda, não julgar, não falar, tá tudo bem, aguenta um pouquinho, é normal. Não é normal. Não é. A depressão, independente da depressão pós-parto, a depressão não é normal. Não é normal. Já foi falado isso, não é frescura, precisa de ajuda. Isso. Tá aí o que você falou, e quantos suicídios que acontecem e as pessoas que estão ao redor não percebem o que vem acontecendo com aquela pessoa, né? Exatamente. Então, eu acho que é isso que o Maio Furta Cor, né, a campanha Sim. em prol da saúde mental materna, traz essa abertura para a gente falar sobre sem tabu. Um dado que eu gosto de falar, se você dá abertura como profissional de saúde, falar, você tá bem? Isso já ajuda a pessoa a sentir que o que ela tá sentindo não é normal. Então, eu acho que a gente precisa falar mais abertamente disso. Olha, eu adorei esse bate-papo com você. Eu acho que em 21 anos de programa, é a primeira vez que a gente aborda essa pauta nesse sentido, entendeu? E realmente, olhando agora eu como mãe, como um ser humano normal, quanto isso foi importante para quem está nos assistindo. Porque é o que você falou, inclusive na minha cabeça fica aquela questão, meu Deus, é um momento tão especial, aquele bebê acabou de nascer. E assim, eu tenho várias pessoas que gravam comigo e nesse período todo agora, não faz nem 6 meses, eu não vou citar a área profissional dela,
Mas ela ganhou o bebê e entrou numa depressão pós-parto. E era o segundo filho. Não tem. E aí precisou de mãe, precisou de uma. Agora tá ótima, curtindo tudo. E realmente não dá pra entender, não é pra entender, é pra ser tratado por profissionais. Exato. E pronto. Acho que não cabe tentar ficar achando as causas. Exatamente. Cabe cuidar, cabe não julgar, cabe acolher. Essa é a ideia. Por isso é bom ouvir uma profissional, que isso acontece com qualquer pessoa, independente dela querer ou não. É óbvio que ela não quer, mas pode acontecer. Olha, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação, Obrigada a vocês, muito obrigada. Chegamos ao final de mais um programa. Sábado que vem tem muito mais e eu espero por você aqui na tela da TH+ SBT. Um beijo, bom final de semana.